obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Eu sou a Josiane, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, me acompanhem lá depois. E pra quem me conhece, já me conhece meio assim, né? Meio louca, né? Meio louca, meio colorida. Quase que hiperativa, né? Mas eu acho que um dos pontos mais fortes em mim é essa energia, essa vontade de te passar alguma coisa boa, assim, uma energia boa também. E trazer um astral legal pros ambientes onde eu estou. É o que eu realmente tento passar pra vocês, tipo, uma energia boa, uma animação. Oi, Lu! E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, assim, fatos sobre mim que eu acho que eu ainda não contei. Fatos sobre a minha vida que eu não te contei. E que, tipo, nossa, minha vida é muito louca. Eu parei pra pensar, meu Deus, já fiz um monte de coisas. E vou compartilhar aí como que eu cheguei até aqui, sabe? Como que desenvolveu tudo na minha vida e o que eu tive que entender pra chegar até aqui. Vou deixar também uma ferramenta muito legal que eu acho que me ajudou demais. Essa ferramenta me ajudou muito, assim, em questão de estabelecer onde eu queria chegar e firmar todo dia pra mim mesma quem que sou eu. Então, ela me ajuda muito a me manter, assim, motivada e com o astral elevado. Então, eu vou compartilhar tudo com vocês agora. É muita coisa. Eu anotei aqui alguns tópicos que eu tenho que falar. E aí, meu Deus, eu acho que esse vídeo vai ficar extenso. Mas vamos lá. Gente, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a cidade que eu nasci chama Arroio do Meio. Eu sei que você riu. Porque toda vez que eu vou falar Arroio do Meio aqui, o povo assemelha com outra coisa, né? Mas lá o que é arroio? Quando o rio é pequeno, chama arroio. Então, o do meio, Arroio do Meio. Tá, entendeu, né? E aí a minha família toda é do Rio Grande do Sul, todo mundo gaúcho, tchê. E, sotaque mais gostoso. A gente vai, fim do ano pra lá, eu volto com o sotaque bem legal. Tá, e aí a minha família toda é de lá e continua morando lá, não tem ninguém da minha família aqui, eu sinto muita falta deles. Mas enfim, meu pai já faleceu, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 3 para 4 anos de leucemia. E até ano passado, quando eu ia falar dele, eu chorava muito. Hoje eu procurei ajuda, eu fiz terapia, hoje eu entendo e honro muito com a história dele, sabe? Porque o que acontece, quando eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, e aí a minha mãe se virou bonito com os 3, né? Mas eu interpretei fatos da minha vida de uma forma que não quer dizer que seja a forma como as coisas aconteceram, né? Porque todo mundo, os bloqueios da gente são de uma forma que a gente interpretou fatos lá da infância que nem sempre, na visão dos outros, ou na ação dos outros, foi daquela forma, mas a gente trouxe essa interpretação e acabou criando um bloqueio por conta disso. E aí, pra mim, tinha que meu pai, tipo, era o meu salvador. E aí eu me senti, quando ele morreu, eu me senti meio que abandonada. Porque a minha irmã mais velha, ela sentiu quando eu nasci, porque eu acho que meu pai acabou me dando um pouco mais de atenção. E a minha mãe, então, ela, como mãe protetora, assim, acabou tentando proteger a minha irmã, para ela não sentir com o meu nascimento, e isso... E aí eu no meu pai, então, depositei toda a minha esperança, assim, porque eu percebia que talvez a minha mãe estivesse dando mais atenção para minha irmã, e então meu pai era a minha salvação, e aí meu pai faleceu, e aí eu me senti, nossa, e agora? Mas isso não quer dizer que as coisas aconteceram assim, daquela forma. Essa é a forma como eu interpretei os fatos, sabe? Não quer dizer que aconteceu daquele jeito. Geralmente acontecem coisas na nossa infância que a gente interpreta de uma forma, mas não quer dizer que foi assim. Na visão do outro, na percepção do outro, pode ter sido totalmente diferente, mas aí a gente interpretou de um jeito e desenvolveu a personalidade para lidar com aquele tipo de interpretação que a gente fez. E aí que vem os bloqueios da gente, sabe? Eu honro muito com a história da minha mãe e do meu pai, assim, eu tive uma relação, depois que tudo aconteceu, assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe e de tudo que ela fez pela gente, assim, de toda a história que ela construiu. Nossa, ela é uma mulher muito forte. Eu hoje, como mãe também, nossa,
eu nem me imagino na situação dela. Porque, igual a Noa tá com 2 aninhos, meu irmão acho que tinha quase 2 aninhos, eu tinha 3 e a minha irmã tinha 4, então não deve ter sido nada fácil, nem um pouco. E eu tenho um imenso orgulho dela, muito. E honro com tudo, com toda a história dela e do meu pai, e eu entendo tudo que aconteceu. E sou muito grata por eles. E porque, tipo assim, aí eu lembro muito da minha mãe, ela pegava nós 3, e aí ela colocava a gente ia de ônibus pra praia, todo fim do ano ela dava um jeito de levar a gente pra praia. E aí, meu Deus, nossa, eu fico lembrando das brigas que a gente fazia. Tipo, nós 3, né, a gente brigava. E a minha mãe lá, trabalhando o ano inteiro, quando ela tinha as férias, né, pra curtir, levar nós, toda animada, ela levar nós pra praia, a gente brigava. Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu pegava, não sei o que eu faria. Mas aí eu lembro muito, sabe, eu acho que essa minha paixão por viagem hoje e por praia é muito, devo muito assim à minha mãe, ao esforço que ela fez em levar a gente sempre, todo fim do ano pra praia, e era onde que a gente tinha umas sensações muito legais, assim, tinha umas experiências e uns sentimentos muito bacanas, e isso eu acho que ficou muito gravado. Tá, enfim. E aí também, quando eu fiz terapia, eu comecei a lembrar de coisas lá da minha infância mesmo, de quem que eu era. E foi muito legal que umas coisas que eu lembro muito, né, e que tá totalmente envolvida com quem que eu sou, a gente tinha chapa, lá no sul fala chapa, né, que é laje de casa, e aí eu adorava ir lá na laje, olhar pro céu e me imaginar sendo um pássaro voando. E aí eu sentava lá na laje, né, lá de casa, deitava na laje de casa e ficava muito olhando pro céu, sabe, aí eu me imaginava sendo um pássaro voando pra todo lado, sabe, indo pra onde eu quisesse ir a todo momento, assim, e isso me trazia uma sensação muito boa. E também me imaginava, assim, às vezes chamava minhas amigas, tinha a Cleia e a Tícia, eram minhas vizinhas, e a gente ia lá pra cima e ficava montando coreografia, e aí eu me imaginava sendo dançarina. Fiz curso de modelo também, não sei se eu cheguei a desfilar lá, eu acho. Lá no sul, eu não sei. Acho que eu desfilei também. E aí eu sempre em tudo tava envolvida, assim, tudo que era do setor artístico eu tava envolvida, fazia teatro, apresentação de dança, tudo. E também sempre buscava esporte, assim, fui fazer aula de dança, fazia academia e gostava dos esportes mais que me trouxesse uma adrenalinazinha. Eu lembro que lá na laje de casa a gente tentou fazer tipo uma tirolesa pra descer assim com arame de estender roupa, que a mãe usava pra estender a roupa, assim, mas não deu muito certo. Mas isso era uma vontade nossa, assim. Gostava de ir pra parque aquático, assim, descer de água. E aí eu gostava de patins também, de subir, descer lomba, assim, sempre foram atividades, gostava de atividades mais, assim, empolgantes. E eu também, outra característica, assim, que eu lembro muito era a vontade de independência, sabe? De me virar, de saber fazer as coisas sozinha. Tanto que com 16 anos eu saí de casa, assim. Eu comecei a namorar com 14 anos, meu primeiro e único namorado, que é meu marido hoje. E aí dos 14 até foi um bom tempo, assim, tipo, houveram algumas dificuldades, não por parte da minha família, mas pela parte da família dele. E aí aconteceram algumas coisas que ele quis muito sair de casa e viver a vida dele também, ser independente. E aí então, beleza, vou morar junto, sabe? Meu relacionamento com a minha mãe, assim, era maravilhoso, assim, não tinha nada, assim, não tinha nenhuma dificuldade em casa no relacionamento com a minha mãe, tanto que nesse período difícil, assim, que teve os conflitos lá, ela sempre ficou muito do meu lado. Mas aí eu quis sair de casa e ela, Josi, quer se virar? Bora, tenta se virar sozinha, hein? E aí, então eu saí de casa e eu fiquei um tempo morando fora, não era muito longe da minha mãe, mas também não vi que tava muito cedo e tal, e aí eu acabei depois voltando pra casa. E logo depois disso, aconteceu da gente de ter a oportunidade de morar no Ceará pra trabalho. E aí foi quem? Foi eu e o meu marido sozinho também. Não foi mais ninguém de família, nem dele, nem da minha. Foi a gente sozinha. E aí foi o pior ano da minha vida. Sério.
Porque foi um ano muito difícil, porque eu era muito nova, com 17 anos eu fui pra outro estado, morar muito longe de casa. E aí eu lembro que eu ligava pra minha mãe, hoje eu penso, nossa, minha mãe deve que ficava desesperada, né? Porque eu ligava pra ela chorando, mãe, não sei o que, não sei o que. E ela tava longe, né? Não tinha nem o que ela fazer, assim. Mas eu acho que foi um ano muito difícil, porque foi onde eu comecei a aprender. Eu era muito inocente, sabe? Aí eu comecei a ver, poxa, as pessoas fazem coisas ruins, tem muito sentimento negativo, tem muito sentimento mal, as pessoas mentem. E isso foi muito difícil, porque eu meio que amadureci na marra, né? Como fala aí. Porque pra mim até então tudo era lindo, maravilhoso, e aí comecei a perceber que não era bem assim, não era bem aquele mundo que eu imaginava que fosse. Então foi o meu primeiro ano de fora de casa, assim, longe de casa de verdade, foi bem complicado. Mas aí a gente ficou um ano só e depois veio embora, e eu dou graças a Deus a gente ter vindo embora. E aí a gente voltou pro Rio Grande do Sul. E aí no Rio Grande do Sul a gente ficou mais ou menos um ano de novo, mas também não ficou mais em Arroio do Meio, foi morar em outra cidade, davam 120 quilômetros de Arroio do Meio, e pra trabalho. E aí a gente sempre se virava sozinho, sabe? Meu marido cuidava da fábrica e eu ficava no escritório, trabalhava no escritório ajudando ele. E aí foi, assim, nossa, muito tempo desse jeito. Só que aí deu a oportunidade de vir, então, pra Minas Gerais. E aí a gente sempre foi vida louca mesmo, tipo, a gente nunca se prendeu. Ele também, ele é muito na mesma vibe que eu, sabe? De não se prender e de, vamos botar a cara lá, vamos tentar, vamos ver no que dá, a gente se vira, a gente consegue, a gente é independente e a gente faz acontecer, sabe? Os dois, eu acho que sempre pensaram muito, muito parecido, por isso que a gente deu muito certo, assim. E sempre tiveram muita coragem, os dois sempre foram muito corajosos, muito, de verdade. E aí a gente veio pra Minas, então, só que aí aqui em Minas até tinha o meu cunhado e o meu sogro vinha, voltava e tal. Só que aí hoje meu sogro mora na República Dominicana e esse meu cunhado que morava aqui foi embora também, nem mora mais aqui, e a gente ficou sozinha. Aí depois acabou que veio o meu outro cunhado e mais um outro cunhado, então tem uma partezinha da família do meu marido aqui, mas da minha continua todo mundo longe, no Rio Grande do Sul. Mas eles vêm me visitar com frequência, assim, 2 vezes por ano, podia vir mais, né? Fica em direta aí, pessoal. E aí, fim do ano também a gente vai pra lá e passeia lá. Mas aí aqui em Minas, nossa, eu gostei muito, porque quando eu voltei do Ceará, nossa, eu voltei assim, meu Deus, porque foi uma experiência bem negativa, assim. Muito aprendizado. E aí eu voltei pro Rio Grande do Sul e aí quando eu vim pra Minas, nossa, aqui é muito legal. E aí a gente foi ficando, acostumou com aqui e eu acho que a gente não vai mais embora. E aqui deu muito certo, assim, pra fábrica também. Eu vim pra cá e eu ajudava meu marido. E aí aqui eu comecei também a fazer mais um monte de cursos e um monte de coisa. E aí eu fiz curso de moda e aí eu fiz passarela também. Desfilava em Divinópolis, já desfilei várias vezes lá pra modinha e tal. E já fiz um monte de coisa, eu nem lembro. Fiz curso de comissária de voo, muito top, curso muito top. Eu acho que se eu não fosse casada, assim, eu seria comissária de voo hoje. Mas o que me pegou foi a família, sabe? Porque eu não ia dar conta de conciliar, eu teria que escolher. E aí eu escolhi a minha família, então. E aí, mas, tipo, pra quem ou mora em capital, né? Ou então não tem família, nossa, era a profissão. Aí me via lá olhando pro céu e aí toda vez que eu olhava pra um avião, sabe aquela coisa boa? Eu me imaginava como comissário, sabe? Dava aquela sensação boa, então era uma profissão que eu me daria muito certo, porque eu imaginava eu deitada olhando pros passarinhos, aí é como se eu me visse lá no avião, andando pra lá e pra cá, pra todo lugar. E aí eu fiz curso de comissária, e aí mas aí eu até fiz umas entrevistas e não deram em nada. Deixa eu ver se tá filmando. Tá, e depois... E aí eu comecei, então, aí eu pensei, não, preciso fazer uma faculdade, preciso me especializar em alguma coisa. E aí eu ficava na dúvida entre educação física e arquitetura. Mas aí eu não sei porque até hoje eu escolhi arquitetura. E no meio do curso de arquitetura eu até olhava o pessoal lá da educação física e nossa, eu podia estar ali, era ali que eu queria estar. Tipo, não era no curso de
de arquitetura, mas eu pensava sempre, não, mas vou fazer mais um pouco. Aí depois, quando eu tava na metade, eu falei, não, mas eu já fiz metade, agora não vale a pena eu voltar lá pra trás. E aí, assim, eu terminei o curso e eu fui a melhor aluna do curso. Tudo que eu vou, assim, que eu pego pra fazer, eu me dedico muito, muito, de verdade. Nossa, eu me dedico pra ser a melhor no que eu tô fazendo, assim. E eu me cobrava muito até. E isso é um grande defeito. Que eu, graças a Deus, hoje não sou mais tanto assim. Às vezes eu faço alguma coisa que não tá perfeita, mas eu, sabe, mando pra frente, sem ficar, tipo, cobrando muita perfeição pra entregar o negócio, porque eu sei que aí eu nunca vou entregar. E eu me cobrava muito, muito com tudo. E aí, nossa, mas foi um orgulho, assim. Eu ganhei uma medalha toda linda lá. Mas aí eu não exerci a profissão, não exerci nada. E logo que eu acabei de fazer o curso de arquitetura, me formei em arquitetura, eu comecei a fazer educação física. Que loucura, gente, minha vida é muito louca, né? E aí eu fiz o curso de educação física, só que eu comecei a fazer online. Então eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fiquei contente. Pra mim, desde pequena, eu me imaginava como se eu não pudesse ter filhos. Eu não sei, tinha uma coisa dentro de mim muito forte, assim, de que, que não vai dar, não vai conseguir engravidar. E aí eu tentei, e na primeira vez não deu certo, eu pensei, pronto, agora eu desisti, né? E aí na segunda vez eu fui e engravidei. E aí quando eu peguei o resultado, nossa, eu fiquei muito contente, e eu não acreditei logo, assim. E aí a Noah nasceu, então, e a minha vida transformou de uma forma que eu agradeço muito, sabe? Nossa, eu tô olhando pro celular agora, eu tô me imaginando olhando pra ela. E aí eu só queria dizer obrigada. Obrigada por ter vindo pra minha família, pra nossa família, né? Pra minha vida. Nossa, ela me transformou numa pessoa sensacional. Ela me fez querer buscar tanta coisa, assim, tanta melhora, tanta evolução, tanto amadurecimento, tanto crescimento, tanto aprendizado. Ter filho é uma força que não tem explicação. Não tem. Nossa, eu tô com vontade de beijar a câmera. Tô imaginando a Noah aqui, sabe o negocinho da câmera? Tô olhando aqui pro negocinho da câmera, tô vendo o olho dela, assim, quando ela me olha. Ai, meu Deus, não sei nem explicar. E aí, então, depois que a Noah nasceu, aí eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço na minha vida? Eu preciso ser alguém. E aí eu, mas e quem que eu sou? O que eu gosto? Por que eu sou desse jeito? Por que eu faço isso desse... Aí começou um monte de questões na minha vida. E aí eu meio que... E aí a Noah começou numa fase, assim, que ela não conseguia... Que ela tava tentando engatinhar e não conseguia. E ela pedia muito minha atenção. Muito, muito. Ela chorava. Ela chorou bastante. Chorava não. Ela reclamava muito. De tudo ela reclamava. E aí eu tava me sentindo muito presa. Meu Deus, eu quero fazer outras coisas, eu quero desenvolver meus projetos. Eu quero ser alguém, sabe? Quem que eu sou, por que eu gosto do que eu gosto, da onde que vem essas vontades, como que eu posso ser alguém melhor, sabe? E quem sou eu? Quem sou eu? E aí, então, eu procurei terapia, né? Eu tive um início depressivo, então. E aí, eu tava com todas essas questões, eu não conseguia resolver e eu não conseguia fazer nada, me sentia muito presa. Porque até então, depois, nas outras vezes, quando eu sentia que algo estava me prendendo, eu passava pra outra, né? Só que aí, dessa vez, não, Josi. Dessa vez é um filho. Como que você vai passar pra outra, sabe? E aí, eu senti que eu precisava me resolver, eu precisava entender tudo que estava acontecendo comigo. E aí eu busquei ajuda, porque eu fiquei muito mal. E aí eu comecei a buscar várias coisas, assim, eu busquei a terapia, e aí eu comecei a ler o Milagre da Manhã. E aí eu também fiz um curso com a Priscila Fontes de constelação sistêmica. E todas essas coisas me ajudaram a começar a me encontrar, a começar a identificar quem que é a Josiane, sabe? E aí, então, eu cheguei até aqui. E aí eu comecei a identificar esses pontos fortes, sabe? Eu comecei a lembrar de coisas lá do passado, de que eram realmente quem eu era, sabe? De coisas que eu tinha muito dentro de mim, mas que estavam escondidas, assim. E aí hoje de manhã eu até gravei um story, sabe? Que esse meu jeito, essa minha busca por liberdade, por experiência, sabe? Eu sempre tive muita vontade de viver, muita vontade de experimentar, de ser independente, de ir, de fazer. E aí hoje eu entendi, assim, que, nossa, que teve momentos que pessoas me bloquearam por conta disso, por conta de eu ser desse jeito,
como se eu não pudesse ser assim, como se fosse errado. Só que não, gente, não tá errado. Se eu me bloquear achando que tá errado eu ser desse jeito que eu sou aqui dentro, eu vou começar a buscar em outras pessoas o jeito certo de ser e eu não vou encontrar, porque tá aqui, o jeito certo tá dentro de mim, eu tenho que parar e escutar o meu jeito. E aí eu entendi que Deus manda as pessoas pra cá e Ele me mandou justamente com esse jeito, porque o universo precisa de cada um do jeitinho que é. O mundo precisa das várias identidades, sabe? E aí eu não tenho que me modificar para caber dentro de um lugar, porque Deus me fez do jeito que eu sou, para ser do jeito que eu sou, porque Ele me precisa que eu seja desse jeito. A única coisa que eu tenho é que trabalhar isso que eu tenho dentro de mim para um bem maior. Eu tenho que trabalhar isso de uma forma que eu consiga transmitir para os outros de um jeito muito positivo, que venha acrescentar na vida das outras pessoas. E aí, então, eu cheguei até aqui, sabe? Eu acho que esse é um meio de eu distribuir esse dom que eu tenho, sabe? Essa energia toda que Deus me deu. E eu tenho muita vontade de ser um canal onde que você aí do outro lado, com quem eu tô falando, onde você aí do outro lado venha buscar energia, venha buscar uma coisa positiva, uma energia positiva, uma mensagem positiva, sabe? Eu sinto como se eu fosse um canal pra te mandar toda essa energia e aí te fazer bem. Ajudar você a ver as coisas talvez de uma forma diferente e se sentir bem com isso. E aí eu queria te falar assim que eu já me senti muito perdida, eu já fui e voltei para vários lugares, fui e voltei diversas vezes e fiquei, será que agora eu tô no caminho certo? Não sei, mas eu vou tentar, eu vou me descobrir e eu não vou desistir. Não vou desistir, então não desista, sabe? Hoje você está numa condição, mas não quer dizer que você seja, tá? Então, às vezes a gente tá se sentindo mal, tá se sentindo angustiada, mas a gente não é. Não é a angústia, não é o desânimo. A gente é algo muito maior, muito maior. Então não desiste, sabe? Não desiste de se encontrar, de saber quem que você é, de reforçar essa identidade que tá aí dentro. Você tem que reforçar o que tá aí dentro e não buscar mudar pra se encaixar no que os outros disseram pra você que era certo, tá? Reforça o que tá aí. Então, essa mensagem que eu queria passar pra ti também. Não desiste, não desiste. Você vai, você volta, você aprende, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. E aí você cresce. Tudo o que for acontecer na sua vida, você vai entender que é porque você tem que aprender alguma coisa. E geralmente, quando você tá muito perto de uma mudança, que vem o seu bloqueio. Quando você tá muito perto, assim, quando você tá desenvolvendo algo novo, vem o bloqueio. Justamente pra você aprender a passar por ele, sabe? E aí você crescer. Mas aí se você volta pra trás, nada acontece, sabe? O seu bloqueio vai aparecer quando você quiser mudar. E aí você tem que passar por ele e mostrar que você é forte. E aí eu vou passar pra você uma ferramenta que eu usei muito, uso até hoje, assim, mas que gerou muita transformação. E ó, você vai fazer exatamente o que eu vou te falar, tá? Todo dia de manhã você vai acordar e você vai fazer isso que eu vou te falar agora. Peraí. Olha só, vou pedir que você pegue um papel, uma caneta e você vai anotar. E aí todo dia de manhã, quando você acordar... Nossa, isso é sensacional, parece idiota, mas não é, gente. Faz pelo menos assim 2 semanas. E aí depois você me conta. Mas você vai fazer todo dia quando você acordar, você vai lá e vai fazer isso. Anota aí, tá? São 2 frases que você vai falar pra você mesma e você vai visualizar o que você tá falando, tá? Ó, anotei aqui pra passar pra vocês. Gente, isso vai mudar o teu dia, pode ter certeza, tá? Você vai falar pra você o seguinte: eu sou filha de Deus. E aí você fecha o olho, fala com o olho fechadinho e se imagina Jesus te abraçando, tipo, te recebendo lá com os braços abertos e abraçando você do jeitinho que você é. E sente aquele abraço, um abraço de amor,
E aí você abraça também, sente as mãos em torno de você. E aí, nesse momento, você vai continuar falando, ó. Eu sou filha de Deus, sou um ser livre e a opinião dos outros não me importa. Eu sou filha de Deus e Deus... Aí você vai visualizar Deus te abraçando do jeitinho que você é. E aí você não tem mais opinião de ninguém que se importa, porque Deus te ama do jeito que você é. É isso. É esse ponto. E aí a segunda frase, anota aí, segunda frase que você vai falar todo dia de manhã, que vai transformar o seu dia, sério, a sua vida, é a seguinte, ó. Você vai falar assim: tem uma energia muito linda dentro de mim. Ela é alegre e quer sair pra fora. Eu deixo ela sair. E nesse momento você vai se imaginar assim, ó. Você vai se imaginar dentro de casa, nos ambientes que você chega, nos lugares que você chega, você vai se imaginar sorrindo sempre, feliz, e as pessoas ao redor de você felizes com a sua presença. Durante o dia você vai ficar se lembrando dessa frase. Vão acontecer coisas talvez que vão te chatear e tal, e aí você vai lembrar dessa energia que você tem dentro de ti, tá? Dessa energia alegre que tá aí dentro. E aí você vai se dizer essa frase sempre imaginando isso, assim, se vendo, sorrindo e vendo as pessoas ao seu redor felizes com a sua presença, tá? Então, ó, tem uma energia muito linda dentro de mim, ela é alegre e quer sair pra fora. Eu deixo ela sair. Deixa contagiar as pessoas, tá? As pessoas ao redor de você. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou longo, desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muito tempo que eu tava querendo fazer um vídeo assim, explicando fatos sobre a minha vida e tudo que aconteceu até aqui, até hoje. Espero que vocês tenham curtido. E eu quero ser esse canal, sabe, de energia pra vocês. Vou sempre postar vídeos nessa pegada, assim. Vão ser vídeos muito mais curtos, vídeo de 10 minutos no máximo. Mas aí eu vou ter uma frequência aqui, toda quarta eu vou estar postando um vídeo legal pra vocês. E eu quero que ser essa transmissão mesmo, assim, quando você estiver precisando de uma palavra de incentivo, precisando de uma energia, eu quero que você venha buscar e eu vou estar totalmente disponível para distribuir, assim, quero que você sinta aí do outro lado como se eu estivesse te mandando uma energia muito boa, uma energia muito positiva e que venha agregar muito no seu dia, que faça o seu dia melhor. Beijão e obrigada por ter ficado até o final. Tchau. Beijo.